as nossas palestras técnicas. Convidamos ao palco o engenheiro Ierai Garcia, gerente de vendas da Enotec para as Américas, engenheiro industrial pela Universidade da Colônia, especialista em análise de gases com atuação internacional e profundo conhecimento nos processos de combustão industrial, que terá como tema de sua palestra soluções de análise de gases in situ para otimização de processos de combustão. Por favor. Agora. Boa tarde, gente. Muito obrigado por estar, um grande prazer estar aqui hoje. Eu conheço o Carlos há 7 anos, eu acho. Então, para mim tem sido muito legal ver esse crescimento da C2E nos últimos anos. O time da Tainá, do Carlos, né, todo o time aqui em Curitiba, né, o trabalho que vem fazendo nos últimos anos. Nós, como fornecedores, estamos felizes da vida de contar com eles. Vocês aqui em Brasil estão em boas mãos. E, bom, eu vim aqui hoje a apresentar nossos produtos. Não todos, não temos muitos, são 5 produtos basicamente, mas são soluções que acho que podem ser interessantes para vocês. Primeiro eu vou tentar, de forma breve, não sei como, a ver se isso é por aqui. Onde tenho que apontar? Está ligado? Sim, tá. Ai. Eu acho que então é aqui. Espera, porque não estou sabendo como... Ele vai passar para você e depois... Tá bom. Bom, eu vou começando. Vamos improvisar um pouco, né? Eu trabalho para a Enotec há 11 anos agora. Somos uma empresa de meio porte na Alemanha, perto da Colônia. E a empresa começou fornecendo sensores para detecção de oxigênio. Depois, mais para frente, começamos com sensores de oxigênio e CO equivalente. E depois já fomos avançando com outros produtos que eu vou apresentar aqui. Um deles, a sonda para a caixa de fumaça, para os fornos, o forno rotativo de fábricas de cimento. E a empresa, uma das vantagens que eu sempre falo da nossa empresa é que somos uma empresa pequena, as decisões são rápidas. Vamos testar agora? Tá, obrigado. Ah, tá bom. Perfeito, obrigado, Tainá. A empresa, a vantagem que temos é que só temos 5 produtos. Então, nós competimos contra gigantes. Somos o David, outros são os Goliaths, né? Nós competimos contra eles. Mas a vantagem é que temos só 5 produtos. Então, nós conseguimos ter uma qualidade, primeira qualidade nesses produtos, porque só temos esses. Quando você tem 1.000 produtos, 5.000 produtos, como tem alguns dos nossos competidores, aí é difícil você oferecer a qualidade em uns e em outros, né? Não tem como. Então, nossa vantagem é que somos especialistas em combustão. Toda a investigação, todo como se diz, a research and development, né? Todo o desenvolvimento fazemos na Alemanha. Fornecedores são alemães, então na pandemia, curiosamente, os números da nossa empresa subiram porque todos os competidores estavam com problemas de importar da China, da Índia. Então são vantagens de realmente colocar a qualidade como assim, a missão da empresa, não? Então já levamos mais de 40 anos, 45 anos, levamos fornecendo os analisadores e somos uma marca bem estabelecida no mercado, mas ainda não temos o nome que tem outras grandes empresas, né? Precisamente por isso, porque temos poucos produtos. A ver.
Tá, então vou começar com nossos analisadores para a medição de oxigênio, Oxitec, e para a medição de Comtec, para a medição de oxigênio e CO2, vou começar um pouquinho mais tarde. Basicamente é o mesmo, o Comtec tem apenas o Oxitec com um sensor adicional. Bom, não sei se de repente aí alguém pode ir dando para frente na apresentação, eu posso fazer uma sinal, porque isso aqui está um pouco ruim. Sim, melhor assim. Então, nós falamos que nossa empresa o que vende são analisadores in situ. In situ por quê? Porque o nosso sensor está aqui dentro do duto. Nós não temos que estar aspirando os gases para depois levar um sensor que está fora do processo. Isso tem várias vantagens que vamos ir vendo ao longo da apresentação. Então, vamos provar com outro. Isso é outra coisa. Tá? Então, o que temos é a sonda, cabo de sinal, cabo pneumático e o painel. É bem simples. E temperaturas, aqui diz até 600 graus. Realmente chegamos até 1400 graus. Essa é a solução, por assim dizer, estándar. Tá? Temos outras soluções para temperaturas até 1400 graus. E os problemas derivados de uma má combustão, por que são tão importantes nossos analisadores? Por que é tão importante medir oxigênio? É porque você, se não tem uma medição de oxigênio confiável, você vai começar a ter uma série de problemas. O primeiro e mais conhecido é a corrosão. E vem uma foto de um tubo na câmara de combustão que foi sendo reduzido até estourar. E esse é o perrengue que isso ocasiona no cliente. Né? Mas temos outros problemas. Pode ter também uma perda de eficiência, maior manutenção da planta, altos valores de emissões, resíduos de combustível. É dizer, você, se não tem uma medição confiável, ou de baixa, se tem uma medição de baixa qualidade, você vai ter um custo enorme, não só na manutenção, sino também no combustível que você está perdendo, né? Eficiência energética, basicamente. E aqui vamos a ver um pouco como é nossa sonda por dentro, né? Vamos a entrar a ver um pouco uma radiografia, por assim dizer. Vemos aqui o filtro da sonda e dentro o que temos são os sensores. Esse daí acima é o mais fininho, é o sensor para detecção de CO2 da Comtec, esse mesmo analisador que está lá. E embaixo temos o sensor para medição de oxigênio. E aí, então, vendo um pouco como é por dentro esse sensor de oxigênio, o que vamos a ver é que temos aqui o sensor, temos aqui um heater, porque temos que calentar o sensor a uma temperatura de 800 graus. Agora explicarei por quê. E aqui temos o sensor. É como se fosse uma moeda de zircônio. Tá? E essa moeda, digamos que seria aqui. Aqui temos, por um lado, sempre precisamos de um ar de referência. Temos que levar oxigênio, ar de instrumentação, 21% de oxigênio. Temos que levar aqui pela parte interior do sensor. E depois aqui, no cabeçal do filtro, o que temos é o gás do processo que entra através do filtro. E depois veremos um pequeno vídeo onde se vê muito melhor. Então, eu tenho o ar de referência, aqui, 21%, e no processo tenho uma concentração muito mais pequena. Normalmente, em combustão, você pode falar de 2%, 5% ou 6%. Aí o que acontece? Que o zircônio, a altas temperaturas, ele tem uma propriedade, e ele deixa passar os íons de oxigênio da parte que tem um maior conteúdo de oxigênio para a parte que tem um menor conteúdo de oxigênio, ou seja, para a parte do gás de processo. E aí nós, o que fazemos é medir essa diferença potencial. Então, como disse aí embaixo, a diferença entre a pressão parcial de oxigênio, sabe, uma pressão parcial de oxigênio na parte do ar de referência, e a diferença entre a pressão parcial do oxigênio na parte do processo causa uma migração dos íons de oxigênio através do zircônio. E isso, basicamente, o que a gente faz, medir essa diferença potencial. Então, essa tensão gerada pela migração de íons de oxigênio é dada pela equação de Nernst. Aqui vamos um pouco aí já
na física, na química, mas é bem rapidinho, não se preocupem. É simplesmente para você entender a importância de algo que eu vou falar agora. Porque, assim, nessa fórmula nós temos uma constante, acá. Temos a temperatura ao sensor, que temos que manter de forma constante a 800 graus para ter essas propriedades do zircônio. Depois temos a pressão parcial de oxigênio do ar de referência, conhecemos, oxigênio 21%. A pressão parcial de oxigênio do gás de processo, essa é incógnita. E depois uma constante do sensor. Então, sabendo essa tensão que estamos medindo, aí podemos saber a concentração de oxigênio que temos no processo. Porque é a única incógnita que temos aqui, o P2. Então, podemos determinar a concentração de oxigênio no software da nossa unidade eletrônica, do nosso painel, mas só se o sensor estiver selado. E isso, vou explicar aqui bem rápido. Aqui, como dizia, temos o sensor de oxigênio, aqui temos o ar de referência e aqui temos o gás do processo. O que acontece se eu tenho aqui esse sensor, começa a ter algumas fissuras, começa a ter algumas rachaduras, que da parte que tem uma concentração de oxigênio mais alta, começa a vazar oxigênio para a parte do gás do processo. Então, eu vou medir mais oxigênio do que realmente tenho no processo. Isso vai levar com que o operador pense que, por exemplo, se eu tenho vamos dizer, 4% de oxigênio no meu processo, mas aí tenho um sensor que começa a ter pequenas fissuras, pequenas rachaduras, começa a vazar oxigênio à parte do gás de processo, eu, de repente, posso pensar que tenho 8% de oxigênio. Aí, opa, eu tenho que baixar, a combustão está ruim, estou prendendo combustível, né? Então, começo a baixar oxigênio dentro do meu processo, mas e aí chego ao 4%, que é o patamar que supostamente deveria ser o ideal. Mas aí o que acontece é que realmente eu tinha 4%, agora não tenho oxigênio. Agora está medindo 4%, mas eu achava que tinha 8%. Baixei para 4%, agora tenho 0%. Então, isso o operador não sabe, porque confia no sensor. E qual é a grande diferença entre nosso sensor e os outros? Que nosso sensor tem uma soldagem, uma solda de ouro. Ou seja, esse chip, essa moeda, por assim dizer, que é nosso sensor de zircônio, está aqui soldada com ouro a parte de metal do sensor. Com isso, por que ouro? Porque é um material dúctil, é bom condutor, e então, com isso, nós garantizamos que essa parte daqui esteja selada, que não tenha essas fugas. Por quê? Porque outros fornecedores o que têm colam esse sensor, a parte metálica e esse sensor estão colados com uma cola à base de cimento. E o cimento, a altas temperaturas e com altas vibrações, como tem em muitos pontos de medição, numa caldeira, um chaminé, aí começa a ter rachaduras, aí começa a vazar. Então, tem o problema esse, que você vai estar medindo mais oxigênio do que realmente tem no seu processo. E aí tem um estudo da Siemens que diz que cada 1,5% de excesso de oxigênio aumenta os custos de combustível em 1%. E cada 0,2% de excesso de CO causa um aumento nos custos de combustível de 1%. Então, nós só estamos falando de problemas de emissões, nós só estamos falando de durabilidade, né, na planta, estamos falando de problemas de corrosão, estamos falando também de dinheiro, né, que vocês estão perdendo por não ter uma medição confiável, por não ter um sensor que está selado hermeticamente. E agora vamos no Comtech. E o Comtech é basicamente a mesma coisa. É o mesmo sensor de oxigênio, mas aqui temos um sensor adicional que é para a detecção de COE. E o que é o COE? O COE é CO equivalente. É a soma das moléculas não queimadas, ou em combustível, ou em queimados, como chamam alguns. Então, estamos falando de CO, estamos falando de hidrogênio e falando de, eu acho que a palavra em português é hidrocarbonetos, não estou seguro. Tá, beleza. Então, nós não podemos medir apenas CO. Não podemos medir apenas CH4, como estava falando anteriormente com o colega aqui. O que medimos nós é a suma de todas as moléculas.
Mas isso dá uma indicação a você de quão boa ou ruim é o seu processo de combustão. Então, basicamente, é como eu falava, a mesma coisa, esse analisador que vem lá, é o mesmo que o Oxitec, só que tem o sensor adicional. Temperaturas máximas, antes era 600 graus, aqui são 500 graus, mas também temos opções para chegar a temperaturas de 1400 graus. Os dois sensores são in situ, também estão dentro do processo, não temos que estar aspirando para chegar a um sensor que está fora, os dois sensores estão aqui dentro. E também um cabo de sinal, um cabo pneumático, para chegar a um painel que, por sinal, agora, graças a C2E, temos também o software em português, que acho que também é uma grande vantagem para vocês. Aqui, se vou precisar de alguém clicar no vídeo, porque eu não consigo. Isso aqui é simplesmente, se tivéssemos uma câmera dentro do duto onde está instalada a sonda, o que vamos a ver é o seguinte. Vamos a ver, dentro temos o sensor de oxigênio e o sensor de CO2, e agora vamos a ver que temos uma má combustão. Está vendo aí? Quase não temos oxigênio, CO2 disparando, e o cliente o que faz é uma verificação. E ele tem 2,1% de oxigênio no cilindro e 500 ppm. Aí verifica que realmente a medição está boa. Então, outra vez volta aos valores do processo, fecha a válvula solenoide, entram os gases do processo e aí se confirma que realmente estão precisando de oxigênio dentro. E essa reação é muito rápida. Essa é a nossa sonda. Dentro, como vocês podem ver depois lá, temos um filtro, temos 3 tipos de filtros diferentes, isso depende do processo do cliente. Temos um filtro de basalto, de cerâmica e de metal sinterizado, os 3 filtros estão também aí para poder ver. E depois temos um escudo protetor. Esse escudo protetor o que faz é, por um lado, proteger da abrasão o filtro, proteger do material particulado, e por outro lado, o que cria é esse efeito de asa de aeroplano, né? Temos uma maior pressão aqui, uma menor pressão aqui, e o que provoca é que, por difusão, os gases entrem através desse filtro, um filtro de 3 micras, e com isso, não digamos que isso daqui é a base para nós não ter que estar aspirando o gás do processo. Então, por isso que nossos analisadores são, vamos dizer, amados, né, na indústria com muita poeira, né? Aí onde você tem muita poeira, especialmente aqui, por exemplo, no Brasil, temos muitos em plantas de biomassa, plantas de cimento. Onde tem a poeira, aí nosso analisador, ele não tem problema como tem outros, porque não precisa de aspirar esses gases, né? Então, por que medir in situ? Por que medir com sensores que estão dentro do processo, que não tem que aspirar e levar a um sensor fora? Bom, por um lado temos esse analisador, se chama closed coupled, e esse usa um aspirador para aspirar o gás do processo. Isso que acontece, bom, se vai bloquear em aplicações com um conteúdo particulado alto, precisa de um sistema de blowback, você precisa fazer uma purga. Cada vez que você faz purga, você tem que fazer continuamente, aí você só está medindo oxigênio, né? Então, não adianta. Problemas de condensação, por quê? Porque você está levando o gás até um sensor que está fora do processo. Você está levando um gás que vai ir esfriando. Então, dependendo do tipo de gás que você tenha, aí vai começar a ter problemas de condensação e corrosão. Manutenção bem difícil, especialmente quando tem alto particulado. E nosso sensor, a diferença, nosso sensor in situ, como falava, é que tem o sensor dentro do processo. O gás entra por difusão, não requer extração, não requer aspirar o gás, não apresenta, portanto, problemas de condensação, suporta altas concentrações de poeira. Para que façam uma ideia, nós temos analisadores Comtec, essa medição de oxigênio e CO2, na saída da torre pré-aquecedora em plantas de cimento. Estamos falando de temperaturas em torno de 350 a 400 graus, mas um conteúdo de poeira de entre 70 a 120 gramas por metro cúbico. É muita poeira, né, para um analisador.
O filtro, portanto, não entope, também porque temos uma maior superfície do filtro. Outros filtros de outros fornecedores é apenas um disco, então esse fica entope muito mais rápido. E a manutenção é muito simples. É realmente simples e Carlos, que se ocupa disso, né, pode falar que simplificou sua vida, né, o Comtech e o Oxitec. Depois tem outros métodos também para medir, para esse tipo de medições. Por um lado tem o laser, mas o problema é, outra vez, se estamos falando de aplicações com alto conteúdo de particulado, aí vai ter problema para ler o laser, né? Mede apenas um componente, você não pode medir CO equivalente, né? E tem alto custo de aquisição. E além disso tem um alinhamento, né? Você precisa ter o laser que tem que, né, a sinal se envia e outro lê, e aí tem que estar alinhado. E aí, em muitas caldeiras se desalinha por causa do calor e aí tem que outra vez alinhar, e enfim, não é tão simples, né? E depois tem um extrativo, ou digamos a medição clássica, sugar, simplesmente aspirar os gases e levar depois a um gabinete de análise, né, onde tem um analisador. Esse mede apenas também o CO, não vai poder medir CO equivalente. E depois é lento, uma medição lenta. Você não pode reagir tão rápido a qualquer coisa que está acontecendo no seu processo, porque precisa de vários minutos até chegar ao analisador. E depois tem um alto esforço de manutenção, especialmente se tem alto conteúdo de poeira, porque tem que limpar filtros, tem que limpar, enfim. Eu acho que tem gente aqui nos escutando que já fazem já tem feito essa experiência e não é nada legal. E aqui o grande diferencial do nosso sistema, do Comtech, qual é? Além de ter um sensor de oxigênio selado, como a Oxitec, normalmente se vemos aqui uma comparação com um analisador de outro fornecedor, eles normalmente têm um zero e um spam, então traçam uma linha reta. Aí o que acontece? Nós pegamos os dados do seu processo, nós enviamos a nossos clientes um questionário, eles preenchem e dizem, eu tenho tanto de CO, tanto de SO2, os gases, eles escrevem, as temperaturas, etc., etc. E nós, na Alemanha, o que fazemos no laboratório é simular as condições do processo. Então, o sensor que a gente vende para você, não o mesmo sensor que você, por exemplo, você tem uma fábrica de papel, ele tem uma rafinaria e ele tem uma planta de cimento, vão ser sensores completamente distintos, inclusive se é o mesmo tipo de fábrica, porque é com os dados do seu processo, com o combustível que você utiliza, nesse ponto de medição. Esse é o grande diferencial. Por quê? Porque se olham aqui, o que temos nós vamos simulando esse processo no nosso laboratório e vamos criando uma curva de calibração, uma reta, não um zero e um span, simplesmente. O que temos aqui é distintos pontos, uma linha de 10 pontos, e o que acontece? Que aí tem pontos onde a diferença entre uma medição da competição, de um fornecedor, de outro fornecedor e a nossa, pode ter diferenças grandes, de 400, 500 ppm, inclusive mais, né? Então, 500 ppm, dependendo do que tipo de medição é muita coisa, né? Não tem essa precisão. Nós temos essa precisão precisamente porque o sensor que nós fornecemos para você é específico para você. E aí a Enotec o que faz é entrega para vocês o sensor, por exemplo, um Comtech, mas dá um certificado onde nós descrevemos o conteúdo do gás de calibração que você precisa. Então, ele vai comprar um Comtech que vai ter 2,1% de oxigênio, 500 ppm de CO. Mas se você compra esse para seu processo, melhor tem também 2,1% de oxigênio, mas 1.500 ppm de CO. Então, se você compra o cilindro que nós recomendamos, a precisão vai ser muito maior. Então, depende. Tem cliente que diz, não, eu peguei aqui, tenho muitas histórias dessas, né? Peguei qualquer cilindro que tinha aqui e aí o sensor não está medindo certo, né? E aí você pergunta, me pode enviar uma foto do conteúdo? E você pensa, mas, sabe, pelo amor de Deus, olha o que a gente especificou e olha o que você está utilizando, né? Está calibrando o sensor com algo completamente diferente, né? Então, não adianta você comprar um analisador top de linha
para depois você decidir, não, pegamos qualquer cilindro. Não, faça esse investimento, vale a pena. Então, por que a gente realmente recomenda a Comtech, inclusive antes que a Oxitec? Porque o Comtech tem o sensor selado, como dizia, de oxigênio, mas tem uma maior confiabilidade, porque agora você tem uma medição adicional. Você não tem apenas oxigênio, tem oxigênio e CO equivalente. Então, isso permite um ajuste fino, né? Um ajuste do ponto ideal de combustão do processo. Você pode começar a reduzir o oxigênio dentro da sua caldeira e esperar a ver como vai subindo esse conteúdo de COE, até achar um ponto que é o ponto, digamos, esse sweet spot, né? Esse ponto doce, o ponto ideal, digamos, de combustão. Tem um tempo menor de reação para qualquer tipo de mudança dentro dos gases do processo, porque é uma medição in situ, e depois a curva de calibração não linear, né? Senão é um sensor customizado para vocês. E depois aqui, brevemente, explicar que temos diferentes certificados e apenas mostrar os 3 mais importantes. Por um lado, temos SIL 2. SIL 2 apenas para medição de oxigênio. Para medição de oxigênio e COE ainda não temos. Mas para medição de oxigênio temos SIL 2 com um equipamento apenas. Tem outros, esse é 1 out of 1. Tem outros fornecedores que têm 1 out of 2, 1 out of 3. Então, você precisa ter 2 ou 3 analisadores para poder ter essa certificação SIL 2. Nós precisamos apenas de um. E isso, apenas precisamos de um pela confiabilidade da medição. São testes que são feitos, enfim, não uma certificação simples de conseguir. E a gente conseguiu pela confiabilidade que temos das nossas bases de dados, né? Depois temos Qual 1, que é para medições em chaminé. E depois a ATEX. E aqui vem um grande diferencial também da Enotec, seus produtos. E vou mostrar apenas para nossas sondas. Temos Oxitec e Comtec, ou seja, medição de oxigênio e COE. Os 2 modelos temos para medição em zonas com risco de explosão, zona ATEX. E aqui simplesmente para vocês ver como a gente, por ter precisamente, como falava a princípio, apenas 5 produtos no nosso produto portfólio, como a gente olha todos os detalhes, né? Aqui vamos começar, digamos, os pontos relevantes para essa certificação ATEX que temos. Temos uma válvula solenoide certificada para a zona ATEX, suporte, que é a parte interna é onde vai a termocupla, onde vai o heater, o cabo de sinal. Também tem um suporte especial para poder impedir que qualquer chama consiga sair da sonda e provocar uma explosão. Temos um filtro supressor de chamas e isolamento térmico, uma rosca do filtro para suportar altas pressões em caso de uma explosão dentro do analisador, uma rosca do tubo da sonda para chamas na entrada e saída do gás, do ar de referência e na entrada do gás de calibração, rosca da caixa de conexão, cable glands com rosca também. O tubo da sonda está testado a altas pressões, 37 bar, como vão ver agora. E uma coisa muito importante aqui, quando você precisa, se você, por exemplo, trabalha especialmente em indústria química ou petroquímica, você precisa normalmente de analisadores para zona com risco de explosão, para zona ATEX. Aí muita gente olha simplesmente que tem o símbolo de X, né, que diz como zona ATEX. E já com isso está tudo certo, pode colocar. Não, tem que realmente olhar a letra pequena de cada certificado, porque você é o responsável, não é o fornecedor. Você é o responsável de colocar esse sensor na sua planta. E muitos fornecedores têm partes da sonda, partes da unidade eletrônica certificadas, mas não o conjunto. A gente tem a sonda completa certificada, tem materiais certificados, produção certificada, o painel certificado, os cabos certificados, é todo o conjunto, né? Você precisa que, se acontecer qualquer coisa dentro do analisador, dentro do cabo, dentro do painel, aí não vai ter nada que vai poder sair e provocar uma explosão. Então, tem muito de olho nisso, porque tem
eu já tenho visto a gente perder projetos e depois você sabe que foi que comprou o cliente e você pensa, pelo amor de Deus, vocês não olharam o certificado, você não sabe que não pode instalar esse sensor aí dentro. Mas, enfim, é a batalha diária. E a gente tem uma característica em nossos equipamentos para zonas com risco de explosão, e esse é HCU, é Heater Control Unit, uma unidade de controle do heater. E o que acontece? Nossas sondas ATEX têm 2 termoelementos. Esses 2 termoelementos estão medindo a temperatura do sensor. Eu falei no começo, o sensor temos que ter uma temperatura constante de 800 graus para aproveitar as qualidades do zircônio. Então, estamos medindo essa temperatura com esses 2 termoelementos, mas se a diferença entre a temperatura que mide um e outro é maior do que 20 graus, se um deles está medindo 800 e outro está medindo 789, aí se desliga esse Heater Control Unit, desliga o equipamento. Por quê? Porque algo está acontecendo, algum tipo de anomalia pela que esse termoelemento não está medindo a mesma temperatura que o outro. Se um dos 2 também não está funcionando, se desconecta também. Então, esse é adicional, é uma característica que só a Enotec tem para dar mais segurança aos nossos clientes. E com isso, vamos agora à nossa sonda para a caixa de fumaça. É o carro-chefe da Enotec para a indústria do cimento. Sei que tem gente do cimento que está interessada nesse produto nosso. E eu tenho que dizer que já me aconteceu, acho que 2 vezes, de chegar a uma reunião e aí você tem sempre alguma pessoa que sabe que você vai apresentar a sonda para a caixa de fumaça, outros produtos, mas muitas vezes tem gente que, fulano, vem para cá que vamos fazer uma apresentação. Aí chega o cara que não sabe de que vai, se senta e o primeiro que vê é essa sonda. E a reação, já me aconteceu 2 vezes, que eu vejo é essa. Dizer, pelo amor de Deus, outra sonda dessas. Por quê? Porque a sonda dobra, esse tipo de sondas dobram dentro do forno. São sondas que têm uma baixa disponibilidade dos valores de medição, então os clientes têm que lutar para ter valores de medição, né, com os que poder trabalhar, com os que poder otimizar o seu processo de combustão. Precisa de muita manutenção, fica presa dentro do forno, não funciona direito, e ao final o cliente acha que um investimento assim é um desperdício, porque não funcionou nunca, você me vai contar agora que vai funcionar. Então, eles pensam que simplesmente esse tipo de medições não prestam, né? Sim, temos que ter uma, mas vai ser a mesma coisa que a gente teve os últimos 20 anos, né? Distinto fornecedor, mas os mesmos problemas. A história se repete. E realmente é difícil medir lá, porque vocês uma planta, em um forno de cimento, vocês têm altas temperaturas e alto conteúdo particulado, que é a pior mistura para um fornecedor como nós, né? Depois tem, além disso, altos níveis de corrosão, tem condições ambientais e de processo adversas, e além de tudo tem que encontrar o ponto certo para poder medir dentro do forno. Então, com tudo isso, muitos clientes realmente se perguntam, será que a gente precisa mesmo de uma sonda? Será que a gente vai fazer outra vez um investimento para voltar outra vez a ter os mesmos problemas de sempre? Mas é assim, se você quer otimizar o seu processo de combustão e reduzir emissões para cumprir regulamentos, se quer aumentar o uso de combustíveis alternativos ou prevenir o acúmulo de material, possibilitar uma operação com níveis baixos de nitróxidos, aumentar a eficiência do sistema SNCR, em caso de sua planta ter manter uma qualidade do clinker homogênea e reduzir o desgaste e a destruição de refratários, então sim, precisa de um sistema desses. Mas, para atingir todos esses objetivos, você precisará de uma tecnologia de análise que seja rápida, que seja confiável e que possa dar você valores de medição de forma contínua. Rápida por quê? Porque eu preciso saber o que está acontecendo no forno o mais rápido possível para poder reagir.
Não adianta eu ter uma medição onde eu estou vendo um histórico, o que aconteceu 15 minutos atrás, mas não o que aconteceu 1 minuto e meio, 2 minutos atrás, que é o que a gente consegue. Por outro lado, precisa ser confiável, porque se eu não consigo confiar nos valores de medição que eu estou tendo do meu analisador, então para que fazer esse investimento, né? E o pior é que você conversa com técnicos, e aqui tivemos a Semtec, né? A Semtec digo Semtecimento, porque é Semtec com S. É assim, é a mesma fala em toda a planta. A mesma fala, não confiamos na sonda, não temos disponibilidade dos valores. Estamos lutando o tempo todo com manutenção. Então, alguma coisa terá que mudar. E por outro lado, e esse é o ponto mais importante, vocês precisam de uma medição que seja contínua. Se eu não tenho valores de medição o tempo todo, como vou otimizar o meu processo? Aí a gente falou com vários técnicos, vários engenheiros de processo, vários gente de manutenção, inclusive dos departamentos técnicos. Não encontramos nenhum que pudesse falar eu tenho uma disponibilidade dos valores de medição acima de uns 70%. E eu sei, por algumas fontes, por algumas pessoas, que na grande maioria das plantas, essa disponibilidade dos valores não supera 30%, 40%. Então, 30%, 40%, vamos dizer, 60% do tempo eu sei o que está acontecendo dentro do forno. O resto do tempo, não faço ideia. E aí, vocês se viram para tentar saber o que está acontecendo e para tentar otimizar esse forno. Então, quando a gente fala aqui de uma medição contínua, realmente falamos de 24 horas ao dia, 7 dias por semana. Essa sonda está dentro do forno, medindo e dando a informação que os clientes precisam para poder medir. Não adianta ter uma sonda que você tem que retirar cada X minutos porque entope, porque que tem risco de se dobrar, que tenho que fazer uma manutenção, que tenho que... Você está aí para trabalhar para a sonda ou a sonda está aí para trabalhar para você? Essa é a pergunta que você tem que fazer, né? Então, nossa medição é uma medição contínua, 24 horas ao dia. A sonda está dentro fazendo o trabalho dela, você esquece dela. A gente recomenda sacar a sonda uma vez por dia para fazer uma inspeção visual, mas é só isso, uma inspeção visual. Não é sacar a sonda e limpar e fazer manutenção e limpar a ponta da sonda que está bloqueada e um monte de trabalho que tem que fazer a gente nas plantas de cimento todos os dias. Todos os dias. O custo de manutenção que vocês têm é assim, absurdo, né? Então, nós temos que lutar contra esse preconceito, com esse tipo de equipamentos, pelas más experiências que essas pessoas têm, né? Dos últimos 20, 30, sei lá, anos lutando cada dia por ter uma medição que consiga ter algo de confiabilidade e o mais contínua possível, né? Agora não, acho que já deu aqui o... não, olha. Essa aqui é uma gráfica interessante, é do Sindicato de Produtores Alemães de Cimento. E como você vê aqui, a missão da sonda é isso, é encontrar o ponto ótimo de combustão, onde você tem um excesso de oxigênio, aqui podem ver, aqui tem a concentração de oxigênio, e depois aqui tem a concentração de diferentes componentes, CO, SO2, nitróxidos, em ppm. Então, o que eu tenho que encontrar com uma sonda que me dê esses valores, né? Que me dê essa confiabilidade, que me dê essa continuidade de medição, eu tenho que tentar encontrar o ponto máximo onde evito irme para o lado direito e assim ter problemas com emissões de nitróxidos, e, por outro lado, ter deficiência de oxigênio, porque aí, então, começo a ter outro tipo de problemas. Começo a ter material que se acumula no forno, na torre pré-aquecedora, pequenas microexplosões pelo CO dentro no refratário. Então, se você não tem uma medição contínua, você, como falei, 40% do tempo, 50% do tempo, você sabe, ou sabe não, confia em que você está aqui. Agora, o resto do tempo, aí pode acontecer qualquer coisa.
E a gente que acha que um processo é constante, não tem. Não tem. Não tem processo constante, onde você... não, agora durante a próxima hora, tudo bem, podemos ir a almoçar, não passa absolutamente nada, né? Está aí de boa. Não, não tem isso, gente. E aí, então, vem a pergunta, tá bom, mas e vocês, como conseguem vocês estar medindo dentro do forno o tempo todo, quando outros fornecedores não conseguem? Isso que vamos explicar aqui. A primeira característica da sonda é que temos um movimento de rotação dela. A ver se dá. Tainá? Aí, obrigado. A sonda gira 45 graus para a esquerda e depois um par de minutos 45 graus para a direita. Por que fazemos isso? Porque essas sondas têm uma mistura de água e anticongelante dentro da sonda para esfriar a sonda, pois estamos dentro de um forno a 1000, nesse ponto, vamos dizer, uns 1000 graus. Com esse movimento, espera, volta para trás, aí. Com esse movimento, o que conseguimos é homogeneizar a temperatura dessa mistura de água e anticongelante. Porque se a sonda fica estática, aí começam a se formar pontos quentes. Aí eu tenho diferentes temperaturas acima da sonda, embaixo da sonda. A sonda começa a se dobrar, ou tem o risco de começar a se dobrar. Por isso que muitos fornecedores, você tem que retirar a sonda do forno para evitar esse tipo de problemas. Então, vamos evitar problemas, vamos retirar cada meia hora, cada 2 horas, cada 4 horas. Essa é uma característica da sonda e, como falei, é para homogeneizar essa temperatura. Mas o outro problema que resolvemos é que quando a sonda está caindo a farinha crua da torre pré-aquecedora, se fica estática, essa farinha vai se acumulando. E o que acontece, especialmente quando o processo é assim, uma farinha um pouco mais, como se diz, mais pegajosa, grudente, obrigado. Aí o que passa? Que a sonda fica travada dentro do forno. Então, começa a se acumular material. Então, para evitar isso, eu também tenho que retirar a sonda, porque depois não consigo sacar ela. Aí a sonda, você já perdeu o investimento. Então, resolvemos esses 2 problemas, que são os problemas mais comuns desse tipo de sondas, é precisamente esse. Resolvemos esses 2 problemas com esse movimento de rotação. Cada chip, são um movimento que é programável, mas normalmente cada 2, 3 minutos faz esse movimento. 45 graus para a esquerda, 45 para a direita. Tá. Aí, além disso, temos muitas características que não há aqui para explicar, né? Mas só para vocês olhar um par de características que eu acho que mostram como a Enotec vem trabalhando nesse sistema os últimos 23 anos e melhorando cada vez, prestando atenção nos pequenos detalhes, depois de cometer muitos erros no começo, mas depois de aprender, né, a base de implementar as coisas que veíamos que, nessa planta tivemos esse problema, como solucionamos? Vamos a fazer isso agora. Essa vantagem, como falei, de ter 5 produtos. Você vai continuamente desenvolvendo os produtos, poucos produtos que você tem. Por um lado, temos um motor pneumático de até 2 toneladas de força. Então, esse motor vai a poder tirar da sonda, tanto faz o que pode acontecer. Vamos a ter força suficiente para tirar da sonda. Não vai ficar travada dentro do forno. Aqui temos um reservatório de 1000 litros de ar, um tanque de ar comprimido de 1000 litros. E com isso, inclusive se você tem uma falha no suministro de energia, algo super típico em uma planta de cimento, ou se nós estamos monitorando o tempo todo a temperatura e a pressão da mistura do líquido que está refrigerando a sonda. Se sobe ou baixa de um determinado ponto, aí, ou seja, se acontece uma anomalia, como falei, aí que fazemos? Retiramos a sonda. Porque o primeiro é salvar o investimento que vocês fazem, né? O segundo, perguntar o que foi que aconteceu. E para isso, como falei, temos um motor e aqui não estamos precisando de cadeias, né, como correntes. Temos um motor que vai aqui através
como é a palavra? Cremalheira, cremalheira em espanhol. Através dessa cremalheira, o que conseguimos é não necessitar correntes. Essas correntes, pela poeira que tem lá e pela corrosão, terminam quebrando. Então, pode ter o problema de ter a sonda dentro do forno, quebrar a corrente e você não conseguir sacar a sonda dentro do forno, né? E depois aqui, essa é um flange que está aí na parede da caixa de fumaça. Não tem nenhum tipo de componente eletrônico, tá? Ou seja, tem outros fornecedores que têm componentes eletrônicos, mas com o calor da parede, aí também pode acontecer que não consiga sacar a sonda porque tem uma falha aí, né, no flange. E aqui vemos o segundo grande problema é o conteúdo particulado que vocês têm. São até 2 quilogramas de poeira dentro do forno por metro cúbico. Então, o que a gente tem é um êmbolo automatizado que mantém permanentemente a entrada de gás, que é essa que vocês veem aqui, livre de qualquer tipo de material. Então, se consegue dar para frente, vou mostrar esse movimento, um movimento axial, e com ele a gente libera do material a ponta da sonda. Isso é muito importante não só porque a sonda não entope, mas também porque o gás de processo que passa através desse material, ele reage com ele. O gás de processo reage com esse material. Então, o oxigênio e o CO, os dois baixam. Não é? Normalmente o oxigênio baixa, o CO sobe, ou vice-versa, os dois baixam. Então, o operador vai ter uma informação que vai levar a tomar a decisão errada, né? É uma informação que não é o que está acontecendo no processo dele, é uma informação do que está acontecendo na ponta da sonda que está entupida. Então, isso é algo muito importante, por isso outros fabricantes falam, não, tem que retirar a sonda e limpar a ponta. E é muito engraçado. Pode voltar para trás, por favor? Aí é engraçado porque um de nossos competidores, ele no vídeo deles, apareceu um operário com uma luva e com o dedo limpando a ponta da sonda. Então, meu chefe brincava e dizia, bom, a gente tem a tecnologia do êmbolo, eles têm finger technology, né? Então, é um diferencial, porque você não tem por que colocar seus funcionários em risco. Você não tem por que estar perdendo tempo dando manutenção a algo ou fazendo trabalho que realmente nós conseguimos fazer por você. Eu tenho que levar aí e sacar o dedo e começar a limpar a ponta da sonda. Pelo amor de Deus, estamos no século XXI já, né? Depois, temos um filtro com área superficial de 2.000 centímetros quadrados. Realmente, aqui se vê a secção da sonda. Mais ou menos é de C a B é o filtro. São quase 2 metros de filtro. Então, qualquer tipo de condensado que pudesse passar, nós vamos atrapalhar aqui. Vamos a pegar ele. Não vai chegar no analisador. E depois, essa parte daqui de BA é o êmbolo que vocês viram no vídeo. E aqui voltamos um segundo para trás. Isso. Aqui a sonda desde frente, né? É o tubo de proteção. E depois aqui vem o êmbolo dentro. O gap, esse espaço que tem entre o êmbolo e o tubo de proteção, são apenas 0,8 milímetros. Essa é a nossa entrada, a entrada do gás. E agora eu vou explicar por que isso é tão importante. Agora mais uma. Isso, obrigado. Aqui temos uma forma um pouco simplificada, porque é mais complexo do que isso, mas o que vemos é a mistura de água entrando e saindo da sonda. Aqui vemos esse gap de 0,8 milímetros por onde entra o gás do processo. A sonda está fazendo esse movimento axial. Esse movimento é cada 2 minutos, não é o tempo todo, mas aqui enfim, fizemos para ficasse mais simples. E aí, uma vez cada hora, o que a gente faz é uma purga com ar comprimido para limpar o interior da sonda de restos de poeira, né? Então, uma vez cada hora, a gente congela os valores de medição do forno, os valores de medição do analisador. Por quê?
Porque quando a gente faz essa purga com ar comprimido, você tem oxigênio misturado com gás de processo. Esse valor a você não vai ajudar a optimizar absolutamente nada, né? Então, depois de 3 minutos, aí devolvemos você os valores de medição do processo. E é por isso que a gente fala que temos uma disponibilidade dos valores de medição de 95%, porque 5% do tempo nós congelamos esses valores de medição. 3 minutos dentro de 1 hora é o 5% do tempo. Outro 95% do tempo, 24 horas ao dia, 7 dias por semana, vocês têm os valores de medição que precisam para otimizar o processo. E isso é uma baita diferença. E aqui queria destacar algo que nem sequer a minha própria empresa destacam às vezes, né? E a importância dessa entrada de gás tão pequena, essa entrada de gás de 0,8 milímetros realmente. Primeiro, o que acontece? Temos um baixo volume morto dentro da sonda. É decir, o volume de gás que temos que levar ao analisador é bem pequeno, acho que era 1,5, 1,6 litros. É muito pouco que temos que levar, sugar, digamos, do forno e levar até o gabinete de análise. Quanto maior seja essa entrada de gás, maior volume você vai ter, então mais devagar você vai poder levar esses gases para o analisador. Então, por isso, porque tem um baixo volume morto, a medição é muito mais rápida. E por isso também você vai ter um tempo de resposta muito mais curto. Estamos falando aproximadamente de 1 minuto e meio, 2 minutos. Outros fornecedores podem ter até 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos, gente, aí já o que tinha que fazer já não dá para fazer. E depois tem outra vantagem. Aí tem menos poeira entrando dentro da sonda, porque essa entrada é bem pequena. Se entra menos poeira, aí vocês precisam fazer menos purga. Nós precisamos fazer isso 1 vez por hora. Outros fornecedores precisam fazer isso de forma muito mais frequente. E o que acontece? Primeiro, cada vez que eu tenho que purgar, eu tenho oxigênio. Eu tenho oxigênio misturado com o meu gás de processo. Não é informação que eu consigo aproveitar para optimizar meu forno. E por outro lado, cada vez que eu faço uma purga, eu estou esfriando o interior da sonda. Então, se eu faço isso de forma contínua ou frequentemente, aí tenho risco de que esses gases vão se esfriar, vão começar a ter problemas de condensação, essa poeira se vai misturar com essa condensação e vão formar pequenos bloques. Esse é outro dos problemas comuns desse tipo de sondas. E o interior da sonda fica destruído ou os analisadores ficam destruídos porque está chegando condensado, né? Então, espera um segundo para trás. Então, são todas essas características, o movimento de rotação, o movimento do plunger, o movimento axial da sonda e essa entrada de gás tão pequena, que permitem que nossos clientes alcancem 95% de disponibilidade dos valores de medição. E aqui vem uma gráfica importante, é de uma planta de Heidelberg-Cement na Europa do Leste. Isso que vem aqui, o primeiro, é o sistema anterior que eles tinham, de outro fornecedor, e aqui o sistema da Semtech. E aí, como falei, depois de 1 hora, fazemos a purga, o que vem aqui em amarelo, e congelamos os valores de medição durante 3 minutos. Depois volta outra vez a ter os valores de medição. Até 1 hora, e assim sucessivamente. Aqui, olhem isso. Você não tem uma continuidade dos valores. E estou falando que, nesse caso, o cliente falou que o sistema anterior tinha uma disponibilidade de 60%. O nosso é 95%. Já há uma diferença de 35%. É algo mais de 50% respeito ao sistema anterior. É uma baita diferença. Mas estou falando que muitos técnicos falam eu não tenho mais de 30%, 40% de disponibilidade com minha sonda hoje em dia. E o que você pode fazer com essa informação faz toda a diferença. Aqui o que vemos é um overview do sistema. Começando pela esquerda acima, vemos o tanque de ar comprimido, depois vemos o gabinete para controle da temperatura, da mistura de água e anticongelante.
Depois temos recooler, uma para água, digamos, passa uma mais, e depois o outro é o ventilador, que é o clássico. O outro anterior, esse só podemos colocar quando a qualidade da água da planta é boa. Temos o nosso questionário, tem que dar os dados da água, e aí podemos optar por esse, que é mais silencioso, é a grande vantagem, ou optamos pelo ventilador. O preço dos dois é exatamente igual, não muda absolutamente nada, mas se a qualidade da água fosse boa, podemos utilizar outro. Depois temos, volto para isso. Depois temos a caixa de controle local. Hoje em dia, essa caixa também vem com um painel, uma HMI, para você poder ver todos os valores da sonda, toda a informação. Essa está aqui do lado da sonda. Em caso de que aconteça qualquer coisa, você pode pressionar para sacar a sonda, poder, manipular a sonda também. Quando você faz uma inspeção visual, cada dia, aí você pode sacar a sonda e ver que está fazendo um movimento de rotação, ver que o plunger está funcionando, e depois volta outra vez a colocar a sonda dentro do forno para seguir trabalhando pelas próximas 24 horas. E depois tem o PLC, e aí a Enotec tem a vantagem, digamos, de que nós trabalhamos com outros fornecedores de analisadores. Então, nós não temos analisadores para medição de, por exemplo, normalmente aqui a gente mide oxigênio, mide CO, mide NO, mide CO2. Esses valores nós medimos com analisadores, normalmente ABB, Siemens. Então, aí vem as preferências de cada planta, né? É assim, eu sempre falo, é como uma religião, né? Aí tem que, não, aqui essa empresa não entra. E outros falam, não, essa outra aqui, pelo amor de Deus, não queremos ver eles, né? Temos que ter esse cuidado com os clientes, porque, enfim, cada um faz as experiências e tem empresas que têm dado um melhor atendimento, ou eles têm um maior conhecimento, né? Estão mais familiarizados com o tipo de analisador, então aí colocamos o analisador que o cliente quer. Espera um segundito para trás. E depois aqui temos a sonda com a cadena e-chain, chamamos cadeia, com todas as conexões pneumáticas, eletrônicas, e depois aqui com o flange aí na caixa de fumaça. Sim? Então, os benefícios para nossos clientes. Em primeiro lugar, temos uma medição contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma medição rápida, confiável. Falei rápida porque temos um volume morto bem pequeno. Confiável porque eu sei que não me está dando informação que não dá para confiar. Por quê? Porque o que falei, esse movimento axial que limpa a ponta da sonda e que não deixa o gás do processo reagir com esse material, eu posso confiar nessa medição. Me permite otimizar o processo. Depois, permite reduzir emissões para atender regulamentações cada vez mais rigorosas, uma menor manutenção do equipamento, e isso significa menos custos, mas também mais segurança, que é algo que a mim me surpreende às vezes, ver fornecedores que não têm isso em conta. É dizer, não, o operário está aí para cuidar da minha sonda. Não, a sua sonda deveria estar aí para cuidar da planta, para dar a informação que eles precisam. Ninguém está aí para cuidar de seu equipamento, né? Então, é uma sonda que está saindo de um forno a mais de 1000 graus. Então, quanto menos tempo seus operários tenham que passar lá, dando manutenção, limpando, cuidando e demais, muito melhor. Permite aumentar significantemente o uso de combustíveis alternativos. Permite também ter uma qualidade homogênea do clinker. E depois, é o único sistema no mercado que tem essas características, né? O movimento giratório, o êmbolo automatizado e a purga com ar comprimido, mas também é a que tem a menor entrada de gás, para ter uma medição mais rápida, para precisar purgar menos. E oferece 95% de disponibilidade dos valores de medição. E aí vem algo importante, e tem fornecedores que falam, não, a minha sonda consegue ter um run factor, chamam ele, de 97%. O run factor é unicamente o tempo que a sonda está ligada, não é a disponibilidade dos valores. Porque você só consegue ter 95% de disponibilidade dos valores, por quê? Porque
porque a sonda tem uma entrada de gás assim de pequena. Mas se a sua entrada de gás é muito maior, você tem que purgar mais, e você tem um volume mais grande que levar até o analisador, aí tudo demora muito mais. Você não vai ter nunca 97%. Então, run factor não é o mesmo que disponibilidade. Assim que fique claro. E o retorno do investimento é de entre 9 e 16 meses. Agora, realmente é mais pequeno. Por quê? Porque aqui só está contabilizado a eficiência energética. Aí, um par de clientes fizeram um estudo o que gastávamos anteriormente com combustível para produzir X toneladas de clinker e o que gastamos agora com a Semtec. Mas aí ninguém calculou o que você poupa em custos de manutenção. Ninguém calculou se agora, porque você tem uma medição confiável 24 horas ao dia, você pode evitar os problemas de emissões, os problemas com acumulações de material. Você não vai precisar tanto limpar a torre pré-aquecedora, vai poder estender ainda mais a vida útil do refratário. Então, todos esses custos, gente, é muito dinheiro. Então, eu não conheço, nem criptomoeda você conhece, consegue ter um retorno de investimento de 9 a 16 meses. Eu não recomendo aqui a ninguém colocar dinheiro em criptomoeda, que conste, né? Mas, a gente esteve aqui nessa sala Curitiba, e aqui passaram, enfim, as três grandes grupos cimenteiros, falando dos brasileiros, né? Falando dos planos que eles tinham para os próximos 5 anos. E a fala é a mesma, queremos reduzir emissões, queremos otimizar os processos, queremos aumentar o uso de combustíveis alternativos. O objetivo de todos eles está perfeitamente alinhado com o que a gente oferece. Quantas sondas temos aqui no Brasil? Zero. E muitas vezes, e isso me aconteceu não em Brasil, mas em outro país, aqui na América Latina, alguém me falou, depois de ver, nossa, é que vocês têm uma Ferrari. Isso é uma Ferrari. Então, a gente não pode comprar uma Ferrari. Eu falei, bom, primeiro, você está achando que o sistema vai ser mais caro. E, realmente, dependendo do país, pode ser um pouco mais caro, mas vamos falar pela experiência que eu tenho em alguns projetos, pode ser um 10%, 15% mais caro. Em outros projetos, não. Em outros projetos até temos preços bem similares, inclusive em algum que estamos por embaixo. Vamos falar que temos um 15%, que somos 15% mais caro. Quem é mais caro, a Ferrari ou uma Onix? Um Onix por um 15% de desconto, por assim dizer, sabe? Não pode comparar uma sonda que dá uma disponibilidade de 30%, um 40%, com uma que dá um 95%. Mas o que acontece é que plantas de cimento continuam apostando pelo que já conhecem. Nós temos 150 instalações no mundo todo. E aí pensar assim, mas é que é só para a Alemanha, é só para o Japão, para Estados Unidos, sabe? Aqui no Brasil é outra coisa. Eu penso, gente, não é outra coisa. Eu tenho essa sonda, sabe onde? Eu tenho essa sonda na Guatemala, 2. Honduras, 2. Brasil é uma potência. E se vocês têm seus objetivos a longo prazo, vocês não me podem falar que se tem bilhões para investir, em alguns casos, não tem isso pouco para testar uma solução que funciona. Então, isso espero que mude no futuro. E bom, aqui acaba a minha apresentação, apenas falar que temos outros produtos, poucos, como falei desde o começo, mas apostamos para a qualidade e esperemos que também apostem por nós, apostem pela C2E, estão em boas mãos. Muito obrigado. Obrigada, engenheiro Ierai. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer ao engenheiro, alguma dúvida, algum questionamento. Acho que tem um e-mail aqui também, né? No slide, para entrar em contato. Muito obrigada.